Fala aí, galera! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso quinto programa do Fala aí, Carteiro. Eu sou Josimar Caetano, carteiro na cidade do Rio de Janeiro, e hoje nós temos um convidado aqui muito especial para compartilhar conosco as suas experiências da rua, do dia a dia, o nosso amigo Rodrigo Couto. Seja bem-vindo, Rodrigão. Obrigado, meu amigo, pelo convite. Estamos aí, né, para esclarecer algumas dúvidas, para poder conversar com a galera, falar um pouco do nosso cotidiano. Agradeço o convite a você e agradeço também a oportunidade de falar um pouco para a galera de casa. Mandar um salve aí para a galera dos Correios, aí, a categoria setista. Antes de mais nada, já nos segue no nosso canal, comenta, curte, compartilha, divulga para o maior número de pessoas possível. Eu sou Josimar Caetano, carteiro na cidade do Rio de Janeiro, e nós vamos estar aqui apresentando esse podcast hoje. Pessoal, eu quero fazer aqui um grande agradecimento antes de nós darmos início a essa entrevista. Eu quero agradecer ao Milton Almeida, um camarada sensacional, um carteiro de primeira linha, que me ajudou, que me apoiou nesse projeto Fala aí, Carteiro. Milton, muita gratidão a você, meu amigo. E eu te desejo tudo de bom nos seus projetos de vida, aonde você estiver, cara. Acredita que vai acontecer, vai dar certo. Você apostou, você acreditou, você foi a primeira pessoa que me apoiou nisso, cara. E eu tenho certeza que nós teremos sucesso, bastante sucesso aí nessa jornada. Eu quero agradecer também a nossa grande produtora, a Alice Fernandes. Ela que acabou de fazer uma cobertura agora sensacional dos ensaios técnicos das escolas de samba do Rio de Janeiro. Uma profissional de primeira. Também quero agradecer ao Francisco Alves, o cara no audiovisual. Ele teve muita paciência e graças a essa dupla dinâmica aí, a gente conseguiu desenrolar diversos projetos, conseguimos dar início a esse projeto Fala aí, Carteiro. Então, imensa gratidão a vocês. E eu tenho que agradecer, não mais, não menos importante, a você, nosso inscrito, nosso telespectador que está aí do outro lado, que está nos apoiando nesse projeto do Fala aí, Carteiro, para trazer para a sociedade aqui um pouco da nossa história, da nossa vivência, da nossa experiência. Então, é para você esse Fala aí, Carteiro, esse podcast, é para você, meu destinatário querido, que está ali todos os dias comigo, né? Nas entregas, nas encomendas, estamos ali na comunicação. Então, eu tenho essa gratidão aí a todos e já vou pedir aqui de antemão, já se inscreve aí no nosso canal, já compartilha, deixa o seu like e nos apoia aí no que você puder. Eu vou deixar um link aqui na descrição para você estar nos apoiando, para que esse projeto venha continuar mais e mais programas aí, mais e mais entrevistas. Então hoje nós vamos falar aqui com o nosso parceiro, amigo, carteiro aqui da Baixada Fluminense, Rodrigo Couto. Rodrigo, se apresenta para a galera te conhecer aí, meu parceiro. Fala, Caetano, tudo bem? Eu chamo Caetano porque é íntimo, né? Josimar Caetano, mas pra gente que já é amigo, né? Nosso amigo Caetano. Meu nome é Rodrigo Couto, eu trabalho hoje no CDD de Queimados, comecei minha jornada no CDD Riachuelo e depois fui transferido para lá, há uns 3 anos atrás, e tô aí nessa luta, já vai fazer 11 anos, né? Sou do último concurso, não cheguei a entrar em 2011, entrei em 2014, né? Que o concurso de 2011 ele se estendeu um pouco por alguns problemas, depois teve uma ordem judicial e tudo mais, e eu acabei entrando em 2014. Estamos aí nesses 11 anos aí de luta, sol a sol, chuva a chuva, mordida a mordida. Cara, é sobre isso. Nós vamos falar um pouco aqui dessa rotina desafiadora dos carteiros aqui. E a tua história, cara, a tua dedicação, a tua rotina, isso nos inspira a estar falando aqui dessa categoria maravilhosa. Eu queria saber assim, como você se sente hoje. Porque você falou que você passou num concurso público, veio para os Correios, mas como você se sente hoje dentro da categoria, como você se sente hoje na sociedade, exercendo, né, esse papel, essa função de carteiro, levando para as pessoas muito mais do que uma correspondência, muito mais do que uma encomenda. Como é que você sente isso? Como é que você se expressa em relação a isso? Caetano, eu me sinto, não só eu, acho que a maioria dos nossos amigos, né, de trabalho, a gente sente, acho que uma parcela muito grande dentro do funcionarismo público, né? Quando a gente vê que tem muitos lugares aí onde não chega saneamento básico, não chega, né,
vou falar para você, não só é saneamento básico, mas muitos do... Dignidade, né? Dignidade. Onde não chega isso, chega ali o carteiro, chega ali os correios para poder integrar as pessoas, né? Fazer as pessoas se sentirem incluídas dentro da sociedade. Então, eu acho assim que é um papel muito importante. Então, eu sinto uma importância muito grande, né? Não só minha, como dos meus colegas. A gente chega no local, pô, o pessoal olha com aquele sorriso, né? Gente, querendo ou não, muitas pessoas, assim, hoje em dia, a gente não pensa, né, que os correios não têm tanto aquela importância como tinha antigamente, mas continua, né? Aquela importância muito grande e aquela credibilidade muito grande do pessoal, né? A gente vê isso na rua todos os dias, pelo menos eu vejo. A gente que tem o distrito ali do dia a dia, né, cara? A gente vai fazendo amizade, laços. Isso. E não é só uma entrega, não é só... Já se torna meio que conhecido da sociedade ali, né? É o que você falou aí. Aonde às vezes falta um serviço público, aonde às vezes falta um saneamento básico, ali tem um carteiro entregando um sonho. A gente vê, por exemplo, quando a gente vai levar as cartinhas das crianças no Natal, né? E diversas comunidades carentes que precisa ser assistida ali, o carteiro leva ali uma doação, o carteiro está levando alguma coisa ali, e acaba que nós vivenciamos, né, a representação dessa felicidade nos olhos das pessoas. Às vezes, quando a gente passa e as pessoas nem te chamam mais ao carteiro, né? Te chama pelo nome do produto. Olha o Sedex chegou. Ou então o correio. O correio. Rapaz, é um negócio assim, tipo, vejo os colegas às vezes falar, pô, eu não sou correio, eu sou carteiro. Cara, mas é muito legal quando a pessoa grita, ô correio. Cara, que a gente carrega um nome, velho. Entendeu? A gente carrega um nome. Então quando a pessoa grita o correio, poxa, é o nome do correio, a gente tá ali representando a empresa, entendeu? E só pegando o gancho no que você falou sobre quando chega a época das cartinhas do Natal, eu sei que não é esse o tema que você está falando agora, mas eu já vi tanta coisa, cara, assim, sobre isso, Natal, né? Eu trabalhei em comunidade, quando trabalhei no CLD Riachuelo, fiz muito ali aquela área do Jacarezinho, comunidade do Rato Molhado, Céu Azul, Mangueira. Então a gente via, né, muito das crianças ali, às vezes chegava perto de você, tio, você leva uma cartinha pra mim? Quando você abria a cartinha pra ver, cara, são coisas assim que pra gente, tipo, não faz sentido nenhum. A criança pede o quê? Pede um brinquedo, pede um PlayStation, pede uma bola de futebol. E o pessoal lá pedindo, poxa, uma roupa, cara, teria um calçado. Igual uma vez o menino pediu pra poder escrever a cartinha pra ele, porque ele não tinha pai, a mãe era... né, uma usuária, e ele pediu para poder escrever, aí eu fui e falei, fala aí o que você quer, cara, e ele, poxa, escreve aí, Papai Noel, eu quero um chinelo, pô, cara, aí então corta o coração, não vou nem entrar muito nessa conversa, senão daqui a pouco você vai ver rolando lágrimas aqui. Eu vi o Rodrigo Couto chorar. Isso, Pô, cara, mas é muito gratificante poder exercer essa função social para a população, para a sociedade, não só aqui do Rio de Janeiro, mas saber que o Brasil inteiro, né, a gente atende de norte a sul, de leste a oeste, como foi na questão na pandemia, como foi na enchente do Rio Grande do Sul, os Correios, né, se fazendo presente através dos profissionais, dos carteiros, de todos os envolvidos, dos OTTs, dos, né, gestores em geral. É lindo, cara, essa profissão. E são essas histórias, cara, que nos inspira a estar fazendo um programa como esse aqui, um Fala aí Carteiro, porque nós precisamos levar isso para a sociedade, para você que está dentro da sua lá aí, na sua casa, com o seu celular na mão, para você entender a realidade do que acontece no dia a dia, porque hoje a gente acompanha nas redes sociais um forte ataque à empresa dos Correios, dizendo que é uma empresa que não está dando lucro, dizendo que é uma empresa que está sendo sucateada, dizendo que é uma empresa que está sendo... Na verdade, o que está acontecendo com o Correio hoje é um linchamento digital, né, cara? Porque é uma empresa que o governo, né, tem a sua responsabilidade ali de manter para a sociedade, mas hoje a gente vê uma turma que lá atrás queria privatização, lá atrás fizeram de tudo para poder sucatear, para vender. Um dos fatos que comprova isso que eu estou dizendo é a própria
O próprio concurso público, que não temos mais de 15 anos que não se realiza. Mais de 15 anos que não se realiza um concurso público nos Correios. Então, para que isso? Por que disso? Né? E hoje a gente vê a importância dessa empresa, a importância de profissionais serem valorizados, dos carteiros serem sim valorizados dentro dessa empresa. E hoje nós estamos aqui com o Rodrigo Couto para poder também desenvolver um assunto muito importante, porque diante disso, Rodrigo, diante do que você me falou, você foi carteiro ali nas regiões, né, de favelas do Rio de Janeiro. Você entrou na empresa lá em 2014. Passou por um período de pandemia. Agora sobrevivemos ao projeto de privatização. Graças a Deus não foi para frente isso. Passamos por esse período obscuro, né, em que nós vimos o desmonte dos Correios. E toda essa alegria e inspiração que a gente está sentindo aqui por servir a sociedade poderia não mais existir, porque ele queria extinguir os nossos empregos. E é isso que a gente tem que valorizar, a nossa função, o nosso emprego, o nosso trabalho. Agora nós estamos passando por esse processo aí do linchamento, né? Em que as pessoas estão alegando que a empresa aqui não dá lucro, que é isso, que é aquilo, mas a gente está vindo num processo de reestruturação da empresa. E agora, cara, tomei conhecimento que recentemente você também teve um problema sério de saúde. Você pode explicar, explorar isso, que mais uma das fases, né? Mais uma fase que você passou dentro da empresa. Na realidade, bom, na minha família tem bastante pessoas com problema de hipertensão, né, cara? E, assim, eu vi a minha linhagem toda, assim, meus tios, né, faleceram com pressão alta. O meu pai faleceu com 44 anos com pressão alta. Todo mundo se assusta quando eu falo, faz essa mesma cara que você fez aí. Então, eu pensando bem, eu falei, poxa, eu tô com 41 agora. Mas só que eu não me cuidava, né? Eu não procurava saber. Até que um dia passou o Dia dos Pais, né? Agora, que passou em 2024. E quando passou o Dia dos Pais, na semana seguinte, depois do Dia dos Pais, eu comecei a sentir a pressão subindo um pouco. E comecei a sentir uma pressão muito forte, aquela dorzinha no peito, coisa que eu não era acostumado a sentir, né? Aí fui parar no hospital para poder ver o que era. Chegou lá, acionado o protocolo de infarto. Meu camarada. Quando eu falei, o que é isso? Não, peraí. E fiquei 5 dias dentro do CTI, velho. Que isso, 5 dias. E o pior de tudo, né, cara? Eu tenho um quadrozinho de ansiedade. Não chega a ser um quadrozinho, já foi, né, bem forte, mas hoje em dia tá mais tranquilo, controlado, né? Tomo medicamento. Então, nessa época eu tava com a ansiedade bem aflorada. Eu acho que isso também ajudou bastante na pressão, né? A acabar subindo. E quando eu fiquei internado, no primeiro dia, uma pessoa morreu do meu lado. Imagina você estar ali no seu quadro de ansiedade, né? Não está conseguindo dormir direito, porque você fica sabendo que você vai ter que ficar no CTI, você sabendo, poxa, não, eu estou normal, mas ao mesmo tempo você olha para os aparelhos não estão normal. Você que acha que você está normal. Daqui a pouco morre um do seu lado, né? Acaba falecendo uma pessoa do seu lado. Aí aquilo piora. Aí no outro dia, fui conseguir dormir só de dia, fiquei 24 horas acordado e tudo mais. Quando foi no terceiro dia, outra pessoa faleceu dentro do CTI. Que isso, mano? Aí imagina, cara, eu só fui ter sossego no 5º dia, quando já tava tranquilo, me deram alta, mas foi um sustozinho, mas de lá pra cá, esse susto foi bom que me levou pra academia, me levou a fazer esporte, dar uma corridinha de vez em quando, e pronto, graças a Deus a pressão não subiu mais, eu tô tentando melhorar cada vez mais, mas foi um susto. Cara, fica um alerta aí pra nossa tropa dos carteiros aí, tá? E a gente tem uma categoria, né? Hoje em dia, foi bom você falar nisso, a gente é uma categoria, não vou falar velho, né? Que é um termo muito... Mas a galera que já tá... Madura, né? A galera que já tá na fase dos 40 para cima. Né? São poucos carteiros hoje em dia que eu conheço que tá na faixa de 35, 30, 35. São poucos. Então, essa galera que já tá perto dos 40, é bom começar a se cuidar, né, cara? A gente passou por muitos períodos de estresse. Você falou mesmo da pandemia, onde a gente viu muitos colegas de trabalho falecer por conta da pandemia. Passamos pelo estresse
justamente da ameaça de privatização no governo passado. Então, sobrecarga de trabalho nessa sobrecarga época. de trabalho e o estresse acumulado, as pessoas pensam que não, mas isso vai afetando muito a nossa saúde. E tem muitos colegas que não fazem exame, assim como eu não fazia, um exame complementar para poder ver, entendeu? Faz aquele Procurar um cardiologista para fazer um periódico. Ali. E eu nunca caçava um médico porque eu achava que não acontecia nada, né? Que estava bem. E foi aí que eu descobri que eu estava... Fui descobrir da pior forma, né? E agora... Cara, isso chama atenção. Virei amigo do médico. O médico da família, né? Verdade, é assim que funciona. O Josimar, você também se cuida. Não, tenho me cuidado, cara, tenho me cuidado. Eu tenho feito meus tratamentos, inclusive ontem eu fiz o periódico. E todo ano a gente tem que ter uma atenção especial para isso. E esse tema ele chama bastante atenção para nossa categoria, para poder estar fazendo não apenas os exames periódicos, né, anuais que nós fazemos, mas também chama atenção para nós estarmos ali frequentando ali o consultório médico, fazer um exame complementar, o homem e a mulher procurar os seus médicos ali regulares, né? De 6 em 6 meses, pelo menos, aí, para poder estar com a saúde ali bem encaminhada, porque, cara, eu vou ser bem sincero para você, irmão. Ano passado eu sofri muito, velho. Principalmente em relação, assim, da metade do ano para frente, porque cada hora que a gente abria um grupo, cada hora que a gente puxava uma mensagem ali, era alguém que estava caindo do nosso lado ali, cara. Um carteiro amigo, um carteiro de um outro estado. No Rio de Janeiro foram bastantes, cara. E na reta ali de agosto até o finalzinho de ano foi muitos companheiros ali que tiveram diversos problemas, que nos deixaram. Inclusive, essa semana um grande companheiro também nos deixou e aqui fica o nosso luto. O nosso companheiro Elcio Bragança, ali, um companheiro de luta da categoria, que sempre marcou a nossa trajetória na luta e na defesa dos direitos dos trabalhadores. Então fica aqui o nosso luto. E, cara, foi muito importante para você, nesse período, você ser assistido pelo plano de saúde, né, cara? E o plano de saúde ele tem se tornado, assim, uma incógnita para os trabalhadores, porque nós temos brigado bastante pela categoria para redução desse custeio, né? Nós somos descontado a mensalidade e nós somos descontado também o custeio. É pesado porque o desconto ele vem em cima do bruto do trabalhador. Mas a gente vê o quanto é importante ali o nosso plano de saúde, a defesa pelo plano de saúde, a manutenção. E nós vimos também o quanto é importante o trabalhador ter esse plano de saúde e poder pagar por ele. Já que é para ser descontado, ter e poder pagar por ele. O que muitos trabalhadores, cara, tipo o próprio aposentado, não tem condição. Muitos já saíram do plano por não ter condição de pagar ali. E isso foi bastante importante, fundamental no seu tratamento. Que tu chegou lá achando que estava tendo apenas uma dor, e chegou lá, você ativar o protocolo do infarto, né? Foi isso? Isso. E o que você falou, né, Josimar? Eu não tô aqui, assim, querendo falar mal do SUS, até porque o SUS, ele, com todos os seus problemas que tem, né? Porque a gente sabe, o SUS não consegue atender todos os lugares da mesma forma que deveria atender. Mas, assim, hoje em dia é a melhor assistência de saúde para quem não pode pagar um plano de saúde. Mas se eu fosse depender, talvez, daquele momento ali de ir para um UPA, de ir para uma clínica da família, talvez eu não teria o atendimento que eu tive. Tudo por conta da gente ter um plano de saúde que atende, né? Mas a gente não tem hoje em dia como pagar, né, esse absurdo que está sendo descontado. Eu falo absurdo porque se você perguntar para qualquer carteiro hoje em dia, vai te falar a mesma coisa. Hoje em dia, o nosso plano de saúde, ele tem um desconto entre 20% a 40%, dependendo do carteiro, né? Dependendo do funcionário, entre 30% e 40% do salário do carteiro. E para quem depende do plano de saúde, quem tem uma família, por exemplo, de o cara que tem a esposa, e tem mais de um filho, ele fica insustentável. Né? Fica insustentável. Eu só tenho o meu filho. Apesar da demanda dele ser muito grande, eu gasto muito com o plano de saúde com o meu filho. Mas, assim, eu consigo pagar, os trancos e barrancos consigo pagar. Mas imagina um amigo que tem 2 filhos, 3 filhos, 4, que tem carteira que tem 4, entendeu? Fica sustentável. A gente hoje vive
com certeza, uma grande incógnita no plano de saúde, porque hoje em dia a gente precisa, de fato, de uma redução assim bem significativa no custeio do plano de saúde em questão de mensalidade, né? Tanto da nossa mensalidade quanto do nosso dependente, né? A gente entende que é uma coisa que está ligada, que corresponde uma à outra, né, cara? Porque você vê, o plano de saúde é uma caixa de assistência, né? E que precisa de reposição. De pessoas que estejam ali inseridas para fazer a roda girar, a coisa funcionar. Só que com o projeto de privatização deixou de entrar na empresa, né, carteiros que podia estar colaborando, que podia estar entrando para colaborar para que essa caixa de assistência ali ela tivesse talvez de modo assim até genérico falando, um custeio menor. Mas o período de 15 anos sem contratação, sem pessoas entrando nessa caixa, né, de assistência, pelo contrário, só saindo, porque saíram nossos pais, familiares, muitos de nós, muitos carteiros, muitos que se aposentaram não tiveram condições de contribuir. Então, essa caixa de assistência ela foi ficando minando, até se tornar hoje a grande incógnita que é. E nós, como categoria, fazemos essa luta para que esse problema se resolva o quanto antes, porque é muito importante, é um plano que, entre ganhos e perdas, podemos dizer assim, funciona. É um plano que atende a categoria e aquilo que não atende a gente procura, a gente corre atrás. Mas esses são os desafios, né, cara? Que eu tô percebendo aqui que você já passou, né? Essa questão da pandemia, da saúde, daquilo tudo. E o que traz você hoje nesse programa é a tua história inspiradora, cara, de ter na sua família um garoto com o TIA, né? A sigla a gente pronuncia TEA. É TEA? Alguns falam TIA, mas é TEA, né? TEA, né? Isso. E, cara, eu te chamei aqui hoje porque a tua história me inspirou, velho. Ver o quanto você luta e o quanto isso está em você de carregar essa causa, né? Essa luta pelo teu garoto, velho. Aquilo dali me inspirou de encher os olhos, cara. Eu vi você lá em Brasília, lá na luta dos trabalhadores, romper a sua timidez, romper ali alguns, sei lá, talvez paradigmas seu, para poder levantar uma pauta e lutar por o direito, né, do teu filho, e que representa, na verdade, não só o teu filho, mas assim, o filho de muitos da categoria, que representa hoje na sociedade, que é um tema muito importante, o filho do cidadão, da mulher, que passa por essa situação. E é uma coisa... Eu gostaria que você compartilhasse conosco, cara, essa história linda aí de luta que você tem. Eu vejo você acompanhando, vejo você sempre, a gente vem falando ali juntos. Compartilha conosco esse... Eu sou pai do João Roberto, cara. O João Roberto é um cara excepcional. Tem 6 aninhos de idade. É um anjo. Ele tem o transtorno, ele está no espectro autista, né? Tem transtorno de espectro autista, foi diagnosticado desde os 2 anos de idade. Ele tem o TDAH também, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Tanto um quanto o outro, tanto o autismo quanto o TDAH, ele está no nível suporte nível 3, que antigamente era chamado de severo, né? Era conhecido como o grau severo. Hoje em dia eles deram essa numeração, né? Grau nível 1 de suporte, nível 2, nível 3, para poder ver o quanto de necessidade aquela criança precisa. Então, criança que tem uma necessidade maior, que não consegue interagir, que é no caso do meu filho, ele não fala, né? Ele ainda necessita, por exemplo, de fralda, ele precisa da minha ajuda, da minha esposa para poder se alimentar. Então, esse grau de necessidade que ele tem faz com que ele esteja no grau de nível 3. E além do transtorno de espectro autista e o transtorno do TDAH, né, que ele tem, ele hoje também tem a deficiência intelectual, que eu acho que é uma das partes mais graves, né, que eu entendo assim. Porque o autismo e o TDAH, dependendo do grau, né, o nível 3, nível 2, a criança conseguir interagir, a criança consegue ainda fazendo as terapias, né, e com a medicação, ter uma vida tranquila, uma vida conseguir, né, evoluir de certa forma, né, conseguir interagir.
consegui melhorar um pouco, né, a rigidez cognitiva. Só que a deficiência intelectual, ela atrasa um pouco isso, porque ele tem 6 anos, mas é como se a mente dele tivesse com 2 para 3 anos de idade, entendeu? Então ele não consegue evoluir tanto como ele deveria nas terapias, no medicamento. Então é uma luta de cada dia, né, cara? A cada dia é um passinho de cada vez que a gente dá, mas eu costumo dizer que você tem que ter um brilho no olhar a cada dia. Tudo que ele faz de novo, a gente tem que agradecer pelo que ele está fazendo e pronto, daqui para frente é só um passo para frente e não recuar, né? Cara, no meu roteiro aqui, na hora que eu estava escrevendo, eu até coloquei essa parte, esse bloco, como uma jornada de amor e desafios, cara, porque realmente é isso, deixa né? De ser. É uma jornada de amor e desafio. E assim, quando eu comecei a procurar entender um pouco mais para trazer esse podcast, para poder falar para a pessoa que está ali do outro lado sobre esse assunto, que é um tema hoje muito importante na sociedade, eu estava pesquisando e parece que a Organização Mundial da Saúde estima que é uma criança para cada 100 que desenvolveu o espectro autista, né? Sim. E tem uma instituição nos Estados Unidos, agora eu não vou me recordar o nome, que ela fala que a prevalência é de 1 para 36 crianças com espectro autista. E os grandes desafios hoje é diagnosticar, né? Ainda é um dos grandes desafios na atualidade, é achar o diagnóstico ali, o tratamento correto. Pessoas que hoje têm uma vida normal, desenvolveram isso lá atrás e não sabiam. E hoje ela, se fizer o diagnóstico, as coisas certinhas, vai descobrir, vai detectar que em algum nível, né, tem ou o espectro do TEA, né, ou TDAH. E assim, cara, eu vi que realmente é uma jornada de amor, é um desafio diário. Eu vi isso na sua luta, e pesquisando isso, cara, eu vi o quanto nós não sabemos nada, o quanto a sociedade ainda acha, porque quando se trata de autismo, alguém fala, fulano, o Rodrigo Couto tem um filho dele que está com autismo, mas não sabe, cara, essa jornada de amor que você tem, não sabe o desafio que é para você, para sua esposa, para conciliar a jornada de trabalho, conciliar o tratamento. E eu, cara, eu tive experiências na rua, né, com destinatários, a gente veio até falando sobre o Miguel, que eu saí para entregar a encomenda, né, com a mala lá, cheia de encomenda, um garoto do meu lado olhando pra minha cara assim, com aquela cara de curioso, sabe? E eu falei, cara, esse garoto não é uma criança comum. E ele veio assim, se aproximou de mim e falou assim, você entrega a carta? Eu falei, entrego, pô. Entrego sim, sou carteiro, inclusive, você tem carta aí pra entregar? E ele falou, cara, preciso que você entregue uma carta pra mim. Eu, pra quem, cara? Pro CT. Quando ele falou pro CT, automaticamente eu, centro de treinamento. Centro de treinamento, relacionei futebol. Futebol, quem tá na moda hoje é o Vinícius Júnior. Aí logo me liguei e falei, vou dar corda aqui no assunto pra saber aonde que esse garoto vai levar essa história. Eu falei, não, ela é pro CT? Qual CT? Do centro de treinamento lá do Real Madrid? Eu levo. Aí ele ficou feliz, irmão. O olho do cara brilhou, cara. Ele olhou pra mim e falou assim, você leva? Pera aí, então que eu vou escrever a carta pra você. Você vai entregar pra mim ao Hendrick. Aí eu, não é o Vinícius Júnior não, cara. Eu vou entregar ao Hendrick. Que responsa. Aí eu falei, caraca, e agora? E como é que eu vou falar pro cara que eu não vou entregar a carta, irmão? A criança olhando pra mim, naquela expectativa de eu entregar a carta pro Hendrick. Aí eu falei, mas o que tu quer escrever pro Hendrick, cara? Ele, não, eu vou escrever aqui. Aí foi lá, correu, pegou a caneta, pegou um papel, rasgou assim, eu vou escrever pra ele, e aí você entrega a carta. Aí eu falei pra ele, cara, o que você vai escrever pro Hendrick? O que você quer do Hendrick? Não, fala pra ele, cara, pra ele vir jogar aqui no Fluminense. Aí eu falei, cara, no Fluminense, você quer isso mesmo? Eu falei, tá bom, mas faz o seguinte, cara, o tio tá na correria, não vai dar pra receber a sua cartinha aqui agora, mas escreve e deixa com a menina da recepção aqui, né? Ela vai me entregar amanhã e eu vou levar sem falta. Cara, entrei na brincadeira do menino e eu tinha que levar a carta, irmão. De alguma forma, aquela carta tinha que chegar ao Hendrick. Eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer? No dia seguinte, quando eu vou entregar, a recepcionista grita lá de dentro, Caetano, o que tu arrumou
pra tua vida, cara. Eu falei, o que foi? Umas 3 vezes perguntando por você. A babá deixou aqui uma coisa dobrada com R$2 dentro aqui, falando que era a carta do Henry. Dá o seu jeito, carteiro. Eu falei, cara, faz o seguinte, eu vou pegar, fala com ele que eu entreguei a carta, que eu vou levar tudo certinho e que eu entreguei a carta. Eu vou dar um jeito dessa carta chegar lá. Aí, beleza, no dia seguinte eu não encontrei ele lá. No 3º dia, meu irmão, quando eu tô entrando no condomínio de novo, ele vem e ali eu descobri, através da babá, que ele tinha o autismo, ele ficava por ali pelo condomínio, né, no parquinho, brincando pra lá e pra cá, muito acelerado, ele tinha essa... extrovertido, né? E aí eu olhei pra ela assim, aí eu virei pra ele e falei, já entreguei tua carta lá. Cara, irmão, quando eu falei pra ele que eu entreguei a carta, ele olhou pra mim e falou, pô, Hendrick, no Real Madrid? Eu falei, eu entreguei lá, valeu? Aí ele olhou pra mim e falou, ele entregou, virou pra babá e falou, yes! E saiu correndo, cara. Aquilo dali me deu uma energia tão boa, eu lembrei de você, lembrei da tua história, da luta, da tua jornada de amor. E quando eu vi aquele garoto correndo na direção do bloco da portaria, irmão, aquilo dali me trouxe eu falei, cara, vou ter que fazer esse podcast falando sobre o autismo. É de uma pureza muito genuína, né, cara? Quando você vê assim, é muito natural. É natural, cara. É muito natural, não é nada forçado. Eu só não soube, naquele momento ali, identificar que tipo de autismo ele tinha, se era extrovertido demais, porque a gente não conhece, a sociedade não conhece, cara. Só quem passa por isso entende, sabe os níveis, o grau, eu falei, cara, o Rodrigo Couto, ele sabe disso, ele sente isso na pele. Porque as pessoas na rua olham, lavar o correio, lavar o Sedex, lavar o carteiro, mas é um cara que carrega uma responsabilidade enorme nas costas, é um pai de família também, é o herói, né, do seu filho que tá ali. Isso é muito importante, cara. A gente tá levando isso para aqueles que estão ali do outro lado, ali assistindo o nosso programa. E sabe o que é o mais engraçado? Que em momento nenhum eu menti para aquele garoto. Em momento nenhum, sabe por causa de quê? Porque essa carta vai chegar ao Hendrick. Com certeza ele vai ver esse programa. E ele, Hendrick, você que tá no Real Madrid, vou te falar uma coisa. Tem um garoto lá na Barra da Tijuca, no condomínio, que tem autismo e te pediu para tu jogar no Fluminense. Essa carta foi entregue. Então, cara, é isso. Assim. É uma responsabilidade muito grande. Mas assim, cara, para você hoje, assim, qual é o desafio maior, assim, nessa questão do teu filho ser diagnosticado, a forma de tratamento, essa coisa? Olha, hoje, o Caetano, acho que a maior dificuldade que a gente tem com o nosso filho é porque ele é não verbal. Entendeu? A gente costuma usar essa referência de falar não verbal quando a criança ela é autista, que ela não fala, mas nem todo autista não verbal ele não interage. Tem alguns não verbais que ele interage. Quero deixar claro também que tudo que eu falar aqui eu não tenho nenhuma formação, né? Eu não entendo muito, mas é mais pela minha vivência, né? Pela experiência. Pela experiência do que eu vivo. Então eu fui aprendendo aos poucos. Tive que entrar em vários grupos, né, de pessoas que têm também crianças autistas para poder entender um pouco esse mundo. Porque quando eu recebi o diagnóstico, eu não sabia nada. Então fui aprender um pouco. Então, crianças que... Nem toda criança que é autista não verbal, ele não interage. Algumas interagem de outras formas, né? De pegar a mão do pai e da mãe para poder levar até onde ele quer. Por exemplo, da mãe falar e ele entendeu o que a mãe está falando, por exemplo, na hora de falar um não, ele parar de fazer o que ele está fazendo, ou se ele estiver fazendo uma arte, a mãe chamar atenção e ele parar na hora, entendeu? Agora tem os autistas não verbais que não interagem, que é o caso do meu filho, que eu posso gritar, chamar ele, que ele tá lá no mundinho dele, fazendo as coisas dele, e ele não vai interagir naquele momento ali, ele continua fazendo. Então as maiores dificuldades que hoje em dia a gente enfrenta em casa, né, eu e minha esposa, é justamente dessa falta de interação dele, tanto por ele não falar e dele ser um não verbal que não interage. Então é muito difícil você, por exemplo, eu ver que ele está chorando numa crise, um momento de crise dele, um momento que ele está desregulado,
A gente usa também esse termo desregulado quando a criança começa muito com as estereotipias dela, né? E essas estereotipias estão levando ela para uma possível crise, né? Uma crise de choro, uma crise de gritos. E quando a gente vê que ele está indo para essa crise, a gente tenta fazer de alguma forma com que a gente entenda isso, né? De olhar para ele, tentar ver nele como ele está reagindo, por exemplo, se ele está botando a mão na barriga ou se ele está agachado em posição fetal, ver se ele está com febre, porque não tem como você adivinhar o que ele tem. É horrível, já aconteceu, por exemplo, dele estar em crise, eu levar ele para o hospital, assim no comecinho, né? Eu levar ele para o hospital, chega lá, faz exame daqui, faz exame dali e não tinha nada. Aí depois em casa a gente vai e começa a descobrir que era uma possível gases, teriam possível gases. E a gente não vai entender na hora o que é. Então acho que hoje em dia o maior desafio nosso é esse, dele não conseguir falar, mas a gente tem outros desafios. A gente teve, por exemplo, que adaptar o nosso quarto. O quarto de casa, a gente tive que botar uma rede no quarto. Cara, imagina você. É sério. Porque quando ele está desregulado, que é isso que eu acabei de explicar, né? Que ele está ali nas estereotipias de forma... querendo desencadear uma crise, né? A gente tem que colocar ele colocar ele na rede. A gente descobriu que ele botando ele na rede, balançando ele, começa a se acalmar um pouco mais. Às vezes demora muito se acalmar, mas ele se acalma dessa forma na rede. E primeiro a gente tinha uma rede e colocava no quintal. Aí depois colocou na varanda. Descobrimos também que final de semana, aí os vizinhos queriam fazer um churrasquinho, barulho, né? Ouvir uma música do lado, ouvir uma música de outro. Eu moro em casa de quintal, né? Então, a vizinhança gosta de fazer um barulhinho de vez em quando, né? Tá dentro do direito deles. Só que ele, por ter um pouquinho de intolerância ao som, né? Ao barulho, né? Então, o que a gente tinha que fazer? Começamos a ver a possibilidade de botar a rede no quarto. E foi que deu certo. Aí, entendeu? Essa cada dia descobrindo uma forma nova de acalmar, de lidar com a situação. O autismo, ele te ensina muita coisa, cara, entendeu? Você todo dia vai se moldando. Quando eu descobri, né, o autismo do meu filho, a gente começou primeiro... Eu não sei se eu posso começar a falar sobre isso, né? Eu tô fugindo um pouco do tema, mas eu já vou começar a falar mais ou menos do que quando a gente descobriu. Ele tinha 1 aninho e pouco para 2 anos e a gente percebeu que ele não estava evoluindo como outras crianças. E a minha esposa, ela veio de uma família onde ela é a filha mais velha e ela foi ter uma irmã já com... Acho que minha esposa já tinha 15 anos ou 14 anos quando ela foi ter uma irmã. E a referência dela era essa irmã, de família, né, de criança. E eu vim numa família de 9 irmãos. Então, eu tinha uma experiência, né, de certa forma, de ver como era a criação e a evolução de cada criança. Então, quando eu tive meu filho, que eu vi que ele não estava reagindo igual meus irmãos reagiam, né, meus irmãos mais novos, então eu comecei a perceber que faltava alguma coisa ali. E minha esposa não tinha tanta percepção, mas não por talvez falta de experiência, mas... assim, talvez por ela não ter essa vivência. Eu percebia algumas coisas, ela, não, acho que está normal, acho que ele está demorando isso, porque ele começou a andar muito rápido, então acho que ele vai demorar um pouquinho a falar. Essas coisas que às vezes a família acaba falando, né? Não, se demorar a falar é porque andou mais rápido, né? Andou rápido, a criança começou a andar rápido. Se a criança começar a falar rápido, a criança demora a andar. Eu falei, não, muita coisa não está certa. Comecei a descobrir, né, algumas coisinhas, ele olhava para o lado, queria girar em torno dele mesmo, ficar, né, rodando e sem função. Às vezes pegava um brinquedo, geralmente uma criança pega um carrinho, né, e começa a brincar de carrinho, né, começa a imaginar uma estrada, né, no chão e fazer. Ele pegava um carrinho, começava a girar a rodinha do carrinho, prestar atenção só no detalhe da rodinha, aí abria a porta para cá, abria a porta para lá. Aí eu falei, a gente tem que levar ele no neuro. Minha esposa, poxa, na hora, né, começou, acho que não. Não, a gente tem que levar, a gente tem que, né, investigar. Se a gente está vendo alguma coisa que a gente acha que está errado, eu acho que nada, né, tem que investigar. Como eu estava falando para você, né, eu descobri alguma coisa de errado, tem que investigar, né, eu estava doente, não sabia, né, entre aspas. E chegamos no neuro, o neuro já
olhou, pediu para deixar meu filho tranquilo na sala, né? Eu fui tentar pegar ele, porque eu vi que ele ia meter a mão em tudo, né? Que ele era bem imperativo. O médico, não, larga ele. Aí eu larguei, fiquei assim na minha, né? O médico começou a perguntar à minha esposa, como é que foi a gravidez, como é que foi isso, como é que foi aquilo, como é que é a vida de vocês dois, vocês já brigaram. Perguntas assim do nosso cotidiano e sobre a gravidez. E até então não perguntava nada sobre meu filho. Daqui a pouco ele olhou pro lado, ficou olhando para ele. Eu tenho uma coisa que vocês acham assim de anormal que ele faz em casa, que ele não faz assim igual as outras crianças. Aí eu tomei à frente e falei, acho isso. Comecei a explicar as mesmas coisas que eu tava te explicando agora. Aí ele foi curto, cara. Foi curto. Eu não vou falar o nome dele aqui talvez, mas acho melhor não falar. Mas ele era um senhor, já aparentava ter uns 60 anos ou mais, o doutor. Cabelo branco, né? Cabelo grisalho. Ele olhou, foi curto e grosso. Mas necessário. Necessário. Hoje em dia eu aprendi que é necessário. Ele chegar e dar logo o diagnóstico. Ele falou assim, olha, seu filho, ele é Asperger. Na época ele não falou autismo, ele falou Asperger, que hoje em dia eu acho que nem estão usando mais esse termo. O Asperger, ele é o nível, que se diz, é o nível mais leve do autismo. Algumas pessoas que são Asperger não são nem consideradas autistas. Dizem que o Messi, ele é Asperger, né? Eu não sei se é comprovado, mas algumas pessoas dizem. O Einstein era Asperger, que são as pessoas que são consideradas assim, superdotadas, gênios, né? Uhum. Ele falou, ó, seu filho é Asperger, mas ele tá dentro do espectro autista e a gente vai ter que fazer algumas terapias, ele vai ter que tomar uns medicamentos para começar a evoluir a partir daí, porque ele vai precisar interagir e tudo mais. E naquele dia foi um baque, porque eu não conhecia nada sobre o tema, não sabia nada do que se tratava o autismo, né? Chamei ele assim e falei, doutor, mas quanto tempo que ele vai fazer esse tratamento? Ele, olha, cara, provavelmente a vida toda. Caramba, cara. Na hora ali, parece que é um punhal que, entendeu? Que crava no teu peito assim, você quer enfiar a cara no chão, não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Eu e minha esposa saímos dali, um não olhava pra cara do outro, não conseguia falar. E eu olhava pra cara dela e, coitada, ela com o olhar tristonho, né? Cabeça baixa, o olho marejado e eu tentando me manter ali como pilar, né? Porque alguém tem que estar ali pra sustentar, né? O outro, né? Emocionalmente. E daí, dia após dia, a gente foi aprendendo um pouco. E compra livro daqui, vai lendo um pouco dali, vai ver vídeo também, que hoje em dia a internet é uma ferramenta, né, excepcional para quem sabe usar, né? E começa a estudar um pouco sobre o tema. Entrar em grupos, que é muito importante também, a gente conhecer um pouco da vida do outro, apesar de os autistas, né, nenhum é igual ao outro. Autistas, cada dia que passa eu vou aprendendo sobre isso, que o autista é muito diferente um do outro. Apesar dos estereótipos ser um pouco parecidos, né, os estereótipos de balançar a mão, de ficar girando, de empilhar os brinquedinhos e tudo mais, esses estereótipos que eles têm, mas o autismo, o autista ele é diferente um do outro. Então cada dia a gente foi aprendendo um pouco, sabe, sobre o tema, como lidar com a situação, enfrentando esses desafios a cada dia. Cada dia que passa, que a gente vê uma coisinha nova que ele faz, é uma conquista. Quando ele fez 4 anos, a gente aprendeu que a criança, né, todas as crianças, não só autistas, eles têm uma poda neural, que acontece quando tem 4 anos e a outra com 6 para 7 anos. Como é que é? Tem uma poda neural. Poda neural, né? A gente tem os neurônios que com o tempo eles vão envelhecendo e vai morrendo. Então, é igual a criança, tem dente de leite, vai caindo. Então, acontece isso com todas as crianças. As crianças consideradas típicas, que são as crianças, né, que você estava falando, uns normais, outros anormais. A gente fala típicos e autista a gente chama de atípicos, né? As crianças típicas, essa poda neural acontece e as crianças não acontece nada, porque ela tá em evolução. Sim. Ela está em constante evolução, o cérebro ele funciona, não vou dizer normal, o autista considera que funciona normal também, ele só enxerga a vida de uma maneira diferente. Mas a evolução é natural, como qualquer criança típica. Já do autista, essa perda neural dele, essa poda neural, ela é muito drástica, entendeu? Tem coisas que ele fazia que ele para de fazer. Meu filho até os 3, 4 anos, ele contava de 1 até 5, ele falava A, E, I, O, U. Ele
cantava algumas musiquinhas. Quando aconteceu essa poda, ele parou de falar. Entendi. Ele parou de fazer algumas coisas, entendeu? Algumas palavrinhas sem função, né? Papai, mamãe, ele falava porque ele ouvia a gente falar, mas ele não olhava pra mim, falava papai, não olhava pra minha esposa, falava mamãe. Usava vocês como referência. Não, porque ele ouvia todo dia gente, fala papai, fala mamãe, né? Pai e mãe o tempo todo, né? Papai, mamãe. Mesmo e ele ambiente. ouvia esse tempo todo, mas ele não falava pra gente. Mas às vezes ele tava lá com o brinquedinho dele, sentado, ou então tava tomando banho, daqui a pouco do nada ele começava a gritar, papai, 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 ou então mamãe, mamãe. Ou seja, sem função, porque ele já ouviu, mas ele não dava função àquilo que ele estava falando. Mas quando ele teve essa poda neural, ele parou de fazer isso, entendeu? E isso é muito comum entre os autistas. Eu conheço pessoas, por exemplo, filho com 12 anos, 11 anos, parou de falar. Pô, e tinha uma vida assim, levava uma vida normal e eram autistas verbais e interagiam, entendeu? Isso que eu acho que é o pior, cara, porque você tá ali no dia a dia, seu filho interage com você, daqui a pouco 11, 12 anos ele para. Isso é comum. A gente enfrentou isso com 4 anos, né, com ele, e agora a gente faz um caminhão de terapias, né, e com ele faz em torno de 6 sessões de terapias por semana, aí fora os medicamentos, toma entre 5 a 6 medicamentos controlados e eu costumo dizer, a cada dia basta seu mal, a gente aprendeu isso, né? Cada dia basta seu mal. Caramba, cara. Deixa você falar um pouco, senão eu falo muito. Eu tô aqui aprendendo, cara. Pô, tema bastante interessante. Eu tinha visto sobre famílias típicas e famílias atípicas. E, assim, a sua rede de apoio, ela é boa, ela é grande. Porque nesses quadros, né, é importante nós termos uma rede não só familiar, que eu digo, mas também no nosso trabalho. Existem agora o que não tinha antes, que é informação, acesso à informação, como você falou. Agora você consegue acompanhar através de vídeos na internet, no YouTube ali. Você tem literatura voltada para isso. Porque na época da nossa infância, não tinha essa detecção, esse diagnóstico que aquela criança é um autista. E assim, usava-se um termo chulo para se referir à criança que era diferente, que era atípica no meio das outras ali. Aquele dali é um lesado, aquela dali tinha um outro termo, não sei se era mobral, que utilizavam. E até era mongol, era débil mental, era doente mental. Tem mongolode ali, a criança não tinha esse diagnóstico. E é como você falou, a gente só começa, a gente só entende, a gente só aprende quando é conosco, quando a gente passa. E a sociedade hoje ela evoluiu para isso. E não só para essas questões, mas diversas outras. Mas o acesso à informação para esse tipo de questão, que é o transtorno, né, do espectro autista, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Hoje nós temos leis que traz em seu bojo ali algum tipo de benefício, algum tipo de facilidade, como é a lei Berenice Piana, né? Que eu vi aqui, que é uma política nacional de proteção dos direitos à pessoa com transtorno do espectro autista, que determina o direito dos autistas a um diagnóstico precoce, tratamentos, terapias e medicamento no Sistema Único de Saúde. A gente volta a falar aqui do SUS. Temos outras leis também, como a lei de Romeu Mill, que cria ali a carteira de identidade para a pessoa que sofre desse transtorno. E é bastante importante, a gente vinha até conversando sobre isso, você chegar num lugar com um papel, com um laudo médico que o teu filho tem uma coisa e é até meio constrangedor. Né? Sendo que agora você tem uma carteira que já identifica de cara, não, aquele cara ele tem esse transtorno aqui, ele se faz, ele vale da mesma prerrogativa da lei ali, do Estatuto da Criança e do Adolescente, às vezes para uma pessoa adulta, para um idoso, faz valer ali também. E essa rede de apoio dentro da sociedade, dessas informações que a gente viu aqui, você se sente hoje amparado? Ô Caetano, me sinto amparado, assim, melhorou muita coisa, sabe? Melhorou bastante coisa. E olha que eu tenho pouco tempo, né? Meu filho tem 6 anos, a gente recebeu o diagnóstico dele com 2 anos, então tem 4 anos que a gente está nessa luta.
E a gente viu, sim, bastante melhora nesses 4 anos, entendeu? Apesar de faltar muita coisa, faltar muita informação. E quando eu falo informação, é muita, não é pouca, porque é muito complexo. O tema é tão complexo, para você ter uma ideia, que as pessoas mais próximas a mim, eles não entendem tanto quanto deveria. Não entende, como é que eu posso dizer? É igual você disse agora, que só quem está dentro do problema, só quem vive, né, para poder ter propriedade, para poder falar e entender de fato o que está acontecendo com a criança, por exemplo, como lidar com a situação. Tem muitas leis hoje em dia que favorecem, igual você falou agora. Por exemplo, antigamente você precisava andar com laudo na bolsa, né? Um monte de coisa, passar aquele constrangimento todo. Hoje em dia você, só com a identidade da criança, você já consegue identificar nos locais. Você hoje em dia com cordão, né? Com o símbolo do autismo, que é aquele símbolo do quebra-cabeças, né? Você já consegue ter acesso a muita coisa. Você chega no local, o pessoal hoje em dia já sabe como te tratar. Mas ainda falta bastante informação, porque, vou te dar um exemplo, tem pessoas que têm a mania, e eu não quero aqui julgar, porque o que falta nela talvez é a informação, e ela não faz por mal, né? Falta nas pessoas, às vezes, a informação, ele veio para ajudar bastante sobre essa questão de você entrar nos locais, as pessoas entenderem que tem uma criança ali autista, mas, assim, de fato, saber a necessidade que a pessoa precisa, né? A pessoa com transtorno de espectro autista ou com TEA ou com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, só quem vai saber mesmo ali é o pai, é a mãe, entendeu? Os locais a gente vê que não são totalmente preparados para isso. Como eu disse para você, até pessoas mesmo da minha família às vezes não entendem a necessidade total do meu filho, que só eu e minha esposa vai entender, entendeu? Tem familiares que às vezes, poxa, vem passar um final de semana aqui, mas eles não sabem que para poder eu chegar lá, nesse local, é um transtorno enorme. Meu filho não consegue viajar durante muito tempo, entendeu? Tem que ter uma adaptação. Tem que ter uma adaptação. Ele não consegue dormir fora de casa. Se ele comer um feijão diferente do tempero que minha esposa faz, ele tem uma certa... reação. Uma sensibilidade muito grande pro gosto das coisas. Então, se ele chegar e comer alguma coisa que ele tá vendo que é diferente do ambiente que ele dorme todo dia, da casa dele, da rotina dele, ele já entra em crise. Então, pra gente é um transtorno enorme. Aquele pequeno passeio vira uma coisa, entendeu? Louca. Não fica tão agradável, né? Não fica agradável. E outra coisa o ambiente, por exemplo, que a gente vai, às vezes, para finais de semana, né? Que a gente quer dar um passeio, às vezes, com ele. A gente tem que criar certas rotinas, né? Porque se a gente for num local que não é adaptado, o pessoal que já conhece a gente, sabe como lidar, como você estava falando da rede de apoio, né? Você vai no local, tem gente que já sabe como lidar, tem atendente que já conhece até ele, porque a gente está acostumado em locais onde pessoas já estão acostumadas com ele. Porque se a gente for para um local diferente, a pessoa não vai saber lidar com aquela situação. Então a gente quer evitar tanto o transtorno para ele, né? Irritar, né? O cognitivo dele, quanto também o transtorno para as pessoas que estão ali à volta, porque as pessoas não vão entender. Tem gente que até entende, mas tem pessoas que às vezes não entendem. Já aconteceu do meu filho chegar no local, ele entrar na crise, começar a chorar, gritar muito, e você vê a pessoa já, né, torcendo o bico pro lado, olhar diferente. E infelizmente, né, nem todo mundo está preparado. Então por isso que eu falo que o mundo ele não está preparado totalmente para o que vem assim. Igual você estava falando, né, os estudos que você viu, que hoje em dia um autista para 100 pessoas, e já tem estudos falando aí que mais para frente, daqui aos próximos 10 anos, pode ser de 1 para 30. Então, imagina, é um boom assim, né, gigantesco. E o mundo ele tem que estar preparado, porque você não vê essa... Quando eu falo de preparação, eu falo em todo o âmbito, no âmbito escolar, onde a criança vai estudar, no hospital, até mesmo no hospital, onde tem ali profissionais de saúde, que às vezes a pessoa está ali, ela foi preparada para atender uma certa especialidade, mas para o autismo ela não está preparada. Eu vi isso essa semana, eu estava passando de ônibus e vi um outdoor não, uma barbearia, era uma barbearia muito bonita, assim, a fachada maravilhosa, com aquela letra bem
chamativa, assim, que dava vontade de você ir lá e cortar o cabelo. E do lado, falando que tinham excelentes profissionais e que também tratavam de pessoas. Aí tinha, assim, o laço, né? Os quebra-cabeças ali colorido e a palavra TEA, né? Embaixo. É. Cara, eu olhei aquele salão ali, eu falei, cara, aquela barbearia ali, eu falei, show de bola, esse aqui acertou, esse aqui tá começando a entender esse processo, é o que você tá falando. Tá começando a entender e se preparar para isso. O mundo precisa disso, o mundo tem que se preparar para isso, para esse tipo de coisas. E assim, dentro da nossa categoria, falando de nós, porque isso, cara, moldou você como pessoa, isso te molda, né, como pai, né, que se você é um pai de uma criança típica, você é um pai 100%. Se você é um pai de uma criança atípica, você é um pai 200%, cara. Pelo menos tento. Né? Eu sei que deve ser muito difícil, a gente fala assim, mas a dedicação e a jornada, cara, ela é de amor, cara, não adianta. E assim, o que você acha que falta dentro da nossa luta, dentro da nossa categoria, até mesmo dentro dos Correios, para poder melhorar isso, para poder fazer essa integração do que está faltando no mundo hoje, na preparação para absorver esse tipo de... Porque você não é o único pai de uma criança autista dentro da nossa categoria. Ou seja, até mesmo a nossa categoria ou qualquer outra profissão, que é importante também. Por exemplo, o cara é lá, tá na obra lá, mas ele tem um filho que tem esse transtorno, né, do espectro autista. O cara tá lá no escritório, mas ele também tem. Então, o que você acha que está faltando na luta hoje, da nossa categoria exclusivamente? Olha, Simar, assim... Pode ser bem sincero, cara. Aqui é a hora que a gente tem para... Então, acho que, como eu disse para você, todas as empresas, não só o Correio, né? Eu acho que todas as empresas, ela tem que olhar com mais cuidado para o tema, tem que ter uma atenção especial para o tema. Quando eu falo assim, é muito fácil, né? Eu estar falando aqui porque eu sou pai, mas as pessoas que não entendem, vai falar assim, pô, muito fácil para ele falar que a gente tem que se moldar ao jeito dele. Mas, por quê? Porque justamente eles não entendem como funciona. Então, se especializar na área, né? Começar a olhar para o tema, porque viu como está crescendo esse número. Conversando uma vez com o Neuro, ele falou comigo assim, Rodrigo, eu não posso dizer para você que está crescendo. Estão se diagnosticando mais, né? Que antigamente não era tão diagnosticado. Antigamente o diagnóstico era mais fechado. Era, como você falou, você botava ali, ó, doente mental e era um monte de crianças ali que ela poderia ser um autista, poderia ser TDAH, poderia ser um monte de coisa, né? E depois foi abrindo esse diagnóstico, foi dividindo para algumas áreas e foi aparecendo bastante autista, né? Então, está crescendo e também estão se diagnosticando mais. Então, as empresas começaram a olhar um pouco para esse lado, porque depois que eles começarem a entender como é a vida, como é a rotina, o cotidiano de pais atípicos, mães atípicas, de criança atípica, ele vai começar a entender como esse funcionário ele precisa de um apoio maior. Porque, assim, dentro do meu local de trabalho, eu tento assim, informar as pessoas, eu tento conscientizar os colegas, entendeu? Porque eu penso assim, onde eu tô, o pessoal tem que falar a minha língua, cara, né? Onde eu tô, o pessoal tem que entender, porque chega numa época, por exemplo, de abril, eu compro meu brochezinho, né? E eu ando com o meu brochezinho do pai atípico, né? E eu pego o brochezinho do lacinho, já chego com meus colegas mais chegados assim, eu falo assim, ó, toma aí, coloca aí. Fala assim, brincando, mas a galera abraça a causa. E só por eu falar isso, e já teve gente que já começou a estudar um pouco mais sobre o assunto. Aí já começou a aparecer colegas também com a criança, né, com autismo. E começar a perguntar um pouco mais, porque infelizmente, quando chega o diagnóstico, você não sabe por onde começar, aí vem a nossa rede de apoio, né, de um ajudando o outro. Mas as empresas em si precisam se especializar um pouco mais na área. Eu penso assim, dessa forma, porque é um mundo complexo demais, é uma luta grande demais,
grande demais mesmo. E a gente não vê que a ajuda vem como deveria vir, entendeu? Não tem aquele empenho que era para ter dentro Isso a gente tem situação, hoje leis, né? Tipo da diminuição da carga horária, que favorece, graças a Deus, favorece bastante gente. A gente tem a própria lei por exemplo... Oi? Da carteira lá da carteira de identidade, né? Isso, mas se tratando das empresas, a gente tem sobre esse negócio da carga horária de trabalho reduzida. A gente tem hoje, pelo menos dentro do nosso acordo coletivo do Correio, o afastamento de pais que tem dependentes especiais. Ele tem um número maior de afastamento do que os pais típicos, né? Sim. Então a gente vê que tem uma certa ajuda sim, a gente também não pode aqui falar que não tem total apoio, né? A gente tem uma quantidade de apoio sim, mas a gente assim, precisa que olhe com mais cuidado para a situação, porque a situação está crescendo bastante. O número de carteiros hoje no Correio que vai ficando é justamente da galera do último concurso, e a gente entrou na empresa, né, com 125 mil funcionários. Hoje em dia somos 80, a última vez que eu vi, acho que se não me engano, 85 mil, né? 85 mil funcionários. E esses funcionários, a grande maioria também é da galera do último concurso. Essa galera do último concurso é onde tem filhos abaixo dos 10 anos que estão recebendo esses diagnósticos. E acho que as empresas devem olhar com mais cuidado para isso, sim. Show de bola, cara. E para finalizar assim o nosso bate-papo aqui, que mensagem você deixaria tanto para a empresa quanto para a sociedade, ou para aquela pessoa que está passando pela mesma situação que você, que está ali no início do diagnóstico? Qual mensagem você daria assim, para a pessoa que está hoje enfrentando aquilo que você enfrentou lá atrás? Olha, Caetano, quando a gente recebe o diagnóstico, a gente costuma dizer, tem um termo que a gente usa entre a gente que somos pais assim atípicos, que a gente, quando a gente recebe o diagnóstico, a gente fala que é o luto, né? Por que o luto? Porque morreu? Não morreu. Mas é o luto porque você sabe que dali pra frente seu filho não tá aprendendo a falar. Você acha que vai aprender a falar, mas ele não vai aprender a falar, provavelmente. Muitos, né, não aprendem a falar, outros vão aprender a falar e pode ter o problema de repente, mais pra frente, parar de interagir. Então, quando você recebe o diagnóstico, é um baque, mas ele precisa, primeiramente, da aceitação. Se o pai e a mãe ele não aceitar a criança do jeito que ela é, ele não vai ter força de lutar. E o maior responsável pela criação e pela evolução da criança são os pais. Uhum. Quando ele está pequenininho ali, ele não tem a palavra, ele não tem o poder de decidir se ele quer fazer uma terapia. Ele não tem o poder de chegar ele sozinho no médico para poder pedir para tomar um remédio controlado. Ele não tem poder para isso. Então, quem é responsável são os pais. Então, o que eu tenho para falar para os pais hoje é para eles não agirem hoje de uma forma que mais para frente eles venham se cobrar. Tipo assim, poxa, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Porque, primeiro de tudo, o pai e a mãe ele tem que aceitar a criança do jeito que ela é. Ele tem que correr atrás e entender que nada vai vir rápido, cara. É o passo de cada vez, mas cada dia é uma conquista. Quando eu tô no meio de amigos, assim, que às vezes eu vejo o filho... Pai, não sei o quê. Eu falei, pô, você fala toda hora, cara, fica me chamando. Eu falei, poxa, às vezes o que ele tá reclamando ali é o que eu mais queria ouvir, entendeu? Quero ouvir meu filho me chamar de pai. Mas, assim, essa luta dos pais tem que ser incessante. É demorado. Às vezes ele vai ver uma coisinha assim, igual a primeira vez que eu ouvi meu filho falar uma palavrinha. Cara, parecia que ele tinha discursado pra mim. Eu fiquei todo derretido. Entendeu? É uma luta incessante, você tem que botar na sua cabeça isso, que as coisas não acontecem de uma hora para outra. Mas você não deve desistir. Entendeu? É um passo de cada vez. Mas eu penso assim, essa mesa aqui, eu não sei qual o comprimento dela, mas vamos supor que ela tem 1,80 m. Se você quer chegar dali para lá, se você não andar 10 centímetros, vai continuar faltando 1,80 m. Mas se você andar 10 centímetros, vai faltar 1,70 m. Se andar mais 10, vai faltar 1,60 m. E assim vai, até você chegar ali. Então, todo dia você tem que olhar para o seu filho com um olhar tipo assim, de esperança e saber que o seu empenho vai fazer com que ele evolua cada vez mais. As terapias, né? Através de um bom
um bom tratamento, né? Procurar desempenhar cada vez mais nele o tratamento, né, do dia a dia. Show de bola. Não é fácil, mas tem que lutar, cara. Pô, parabéns pela tua jornada, tua atitude de pai. Galera, eu falei aqui com o Rodrigo Couto, nós precisamos conversar, nós precisamos falar de autismo, isso é muito importante. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença aqui, cara, foi inspirador para nós escutar a sua experiência, a sua história, você compartilhar isso com todos que estão hoje nos assistindo. Eu gostaria que tu deixasse aí um recado pro teu filho, pra tua esposa que tá lá te assistindo agora, pra galera lá do seu CDD, pros teus destinatários. Cara, eu prometi que eu não ia chorar. Cuidado, você fica mandando. Papai te ama, meu filho. João Roberto é uma benção na minha vida. Quero dizer, meu filho, que eu te amo muito. Você e a mamãe são presentes na minha vida. E tenho fé em Deus que tudo vai dar certo. A gente está caminhando a cada dia e a gente, não sei se a gente vai chegar lá, mas a gente cada dia está mais perto. Eu quero mandar um abraço para a galera do CDD Riachuelo. Foi meu primeiro CDD. Mandar um abração também pro pessoal do CDD Queimado, meus amigos que estão lá comigo no dia a dia, naquela luta diária ali, sol a sol, chuva a chuva, mordida a mordida. E mandar um beijo pro pessoal de casa, para você que assistiu, obrigado, de coração. Galera, não deixa aí de seguir o nosso canal aí, compartilhar e curtir. Esse foi Rodrigo Couto, carteiro, gente boa lá da Baixada Fluminense. Eu sou Josimar Caetano, trabalhador aqui na cidade do Rio de Janeiro. E esse foi o nosso Fala Aí Carteiro de hoje. Precisamos falar de autismo. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.